Pergunta 76. A quem o batismo deve ser administrado? Qualquer pessoa pode ser batizada? Não. Mas isso é um grave problema, a gente já vai ver. A quem o batismo deve ser administrado? O batismo deve ser administrado a todos aqueles que realmente professam arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a mais ninguém além deles. Também isso aqui bate na teologia católica romana, que tem muitos mediadores entre Deus e os homens, tem Maria como mediatriz, tem os santos como intercessores. É interessante como é que o indivíduo morre aqui e vai no céu interceder por nós. Eu acho interessante como as pessoas acreditam nisso e não acreditam no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que existe só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não temos vários mediadores e nem precisamos. Todas as pessoas que foram salvas pela fé, como nós seremos. Eles não têm nenhum acesso diferente a Deus do que nós temos. Nós somos todos iguais. Todos estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas Jesus, Deus que é misericordioso, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos deu vida juntamente com Ele. E pela graça sois salvos. Todos, sem exceção. Nós não ganhamos privilégios sobre os outros porque somos salvos ou porque fomos salvos. Nós não temos nenhum direito de chegar diante de Deus e interceder por ninguém lá nos céus, depois de mortos. Nós intercedemos uns pelos outros aqui porque todos somos carentes do cuidado de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas depois da morte, não. Depois da morte, todos nós estaremos aguardando a ressurreição do nosso corpo, que se dará por ocasião da volta de Jesus Cristo. Nós não vamos ser mediadores de ninguém nem de nada na eternidade. Jesus Cristo é o único mediador e intercessor por nós diante de Deus. Não existe outro. A quem o batismo deve ser administrado? O batismo deve ser administrado a todos aqueles que realmente professam arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e a mais ninguém além destes. Você não pode ter fé numa pessoa que foi salva pela graça de Deus, e se não fosse a graça de Deus, não teria sido salvo, como você também. Deus não nos elegeu para sermos intercessores na eternidade. Deus nos elegeu para sermos filhos seus por adoção em Jesus Cristo. Eu, você e todos, Paulo, Pedro, Abraão, Isaac, Jacó, não existe ninguém tão especial no céu a ponto de se tornar o intercessor na eternidade pelos irmãos, pelos semelhantes. Isso não existe. A Bíblia é contra isso. A Bíblia é clara sobre isso. E outra, se você tem Jesus, o Filho de Deus, como intercessor, por que você vai precisar de mais alguém? Mas talvez Jesus não me ouça. Se Jesus não te ouvir, você não é ouvido por mais ninguém. Não existe essa hipótese. Simplesmente não existe. Então, o batismo deve ser administrado a todas aquelas pessoas que realmente professam arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e a mais ninguém além destes. Além de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mais ninguém. E a Bíblia diz isso em Atos 2, 38. Vamos ver. Quando Pedro fez o seu discurso no Pentecostes, e os judeus foram tocados pelo Espírito Santo, e perguntaram a Pedro o que deveriam fazer. Pedro lhes disse. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso que acontece. Com cada um de nós que se converteu, que se arrependeu, acontece isso. Nos é dado o Espírito Santo como um dom. O Senhor passa a habitar em nós. Mateus 3,6.
Vou ler os 5 para o contexto ficar mais adequado. Mateus 3, 5 e 6. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão, iam até ele, João Batista, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então, para o indivíduo ser batizado, é necessário que ele tenha confessado seus pecados a Deus. E depois é batizado. Marcos 16, 16, um versículo muito conhecido de todos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Muita gente fala, e se eu não conseguir me batizar? Por quê? Por que você não conseguiu se batizar? Tem uma igreja que tem batistério, tem pastor. Se a igreja não tem batistério, os pastores batizam em rios ou em qualquer lugar. Então, por que você não foi batizado? Mas o batismo é essencial para a salvação? Todas as pessoas que se converteram devem obedecer à ordenança de Jesus. O batismo é a confissão pública da sua fé. Você fala, não, eu me converti, mas eu não quero ser batizado. Então, eu realmente duvido da sua conversão. Porque se você se converteu, você quer confessar a todos a sua fé. Como diziam os apóstolos, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Agora, se você está muito doente, num leito de hospital, no leito da sua casa, não consegue se levantar, você não precisa se batizar, e não tem como se batizar. O ladrão na cruz batizou-se? Claro que não tinha como, mas foi salvo. Então, o problema não é se o batismo é essencial para a salvação. O batismo é essencial para você demonstrar sua fé pública, de que efetivamente você creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque antes se arrependeu, porque antes foi convencido pelo Espírito Santo, porque se converteu efetivamente e você quer falar para todos, publicamente, que você confessa Jesus como Senhor da sua vida e como seu único e todo suficiente Salvador e único mediador entre Deus e os homens. Então você vem e se batiza. Então, se o indivíduo se converteu e tem todas as possibilidades de se batizar e não se batiza, eu realmente, me desculpa se eu estou sendo muito direto, mas eu duvido que você tenha se convertido. E peço que você continue orando para que o Espírito Santo convença você, se for da vontade dele, a converter-se. No dia que você for convertido, você vai querer ser batizado. Atos capítulo 8, versículo 12. Atos 8, 12 diz: Mas, quando creram em Filipe, ou creram no que Filipe dizia, está falando dos samaritanos, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar, tanto homens como mulheres. Quando eles creram, foram batizados. É sempre assim. Crer, vai ser batizado. Em Atos 8, 36, 37 ainda. Filipe prega ao eunuco de Candace, rainha da Etiópia. Num certo momento da viagem deles, o eunuco vê água e diz, versículos 36 e 37 de Atos, capítulo 8. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou, aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse, é permitido se crês de todo o coração. E ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí mandou parar a carruagem e Filipe o batizou. Mas veja só a necessidade que esse homem sente de, crendo em Jesus, ser batizado. Atos 10, 47 e 48. Pedro prega na casa de Cornélio e vamos ver o que acontece com relação ao batismo. Pedro pregou, eles se converteram, o Espírito Santo veio sobre eles como veio no dia do Pentecostes. Então Pedro diz, nos versículos 47 e 48, será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Então Pedro batizou aqueles que creram outra vez. Crer é batizado.